vertical e queda livre, certo? Aqui eu coloquei as formas resumidas, que são as mais usadas. E hoje a gente vai ver algumas questões, certo? Eu passei algumas questões e agora eu vou resolver essas questões. Espero que vocês tenham tentado para só verificar aqui a resolução. Então, página 118, questão 43. Está falando de países como Malásia, Japão, Estados Unidos, onde tem edifícios muito altos, né? Então, hipoteticamente, imagina-se que uma bolinha se desprendeu, caiu de uma das janelas desse edifício. O edifício todo tem 828 metros, mas a bolinha caiu de uma altura de 720 metros. Então, se ela caiu sem que ninguém empurrasse, ela foi abandonada. Ele fala até do repouso. Então, ela foi abandonada. VO é 0. Se ela foi abandonada, lembra que é uma queda livre. Ninguém empurrou. Se eu tivesse lançado o lançamento vertical para cima, eu teria imprimido uma força para baixo, o lançamento vertical para baixo, mas ela está caindo sem que ninguém, não teve ação de força, de alguém que empurrou. Então foi abandonado, tá? Uma queda livre. De uma janela a 720 metros. Então, vocês têm que pegar só os dados. Foi dado aí no início da questão a altura toda do edifício, que é de 828 metros, mas não precisa, só de onde a bolinha foi abandonada. Considerando a gravidade 10, ainda bem que não foi colocado 9,8, né? Foi colocado 10 mesmo, que é mais rápido. Pede-se, letra A, o tempo, certo? O tempo de queda, o tempo que essa bolinha cai, vou botar TQ, o tempo que ela leva para chegar no solo, e pede também a velocidade com que ela chega. Pede o tempo e a velocidade. Certo, gente? Então, vamos lá. O tempo de queda já está aqui, duas vezes, raiz de 2 vezes a altura sobre a gravidade. E a gente tem tudo, a gente tem altura e gravidade, que mesmo que não venha na questão, pode considerar 10. Então, letra A, tempo de queda, raiz, né? De 2H sobre G. A altura aí é 720. Esse aqui é o que, viu, de queda? 2 vezes 720 dividido por 10. Que a gravidade é 10. Certo? Vamos lá, gente. 2 vezes 720. Ou você divide 720 por 10, tanto faz. 2 vezes 720. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Dá 1440. Dividido por 10, corta um zero. A raiz está nele todo, viu? Aí sobra 144, raiz de 144. 12 vezes 12 é 144, gente. Então a raiz de 144 é 12. O tempo que essa bolinha leva para chegar no solo é de 12 segundos. E a velocidade com que ela chega? Eu vou usar essa aqui. Velocidade é a gravidade multiplicada pelo tempo. A gravidade, mesmo que não venha na questão, é 10. E o tempo ele acabou de achar. Ele não quer a velocidade que ela chega e eu tenho esse tempo. 10 vezes 12. Multiplicar por 10 é só acrescentar um zero, né, gente? 12 vezes 10 é 120. Como está aí tudo no sistema internacional, velocidade é dada em metros por segundo. Então, volta o vídeo aí. Vamos olhando bonitinho aí as questões. A questão. E vamos dar continuidade aqui. Página 119, questão 44. Certo? 119, questão. Então, vamos lá. Na questão 44 fala assim: em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso de uma altura de 45 metros, certo? A partir do repouso, então VO é 0, a partir do repouso, caiu lá de uma altura de 45 metros, beleza? Em relação à superfície da água, né? Aí ele quer o tempo decorrido em segundo entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água. Ele quer o tempo, né? Chamado de TQ, tempo de queda.
Então foi outra questão passada para cá, certo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho altura e quero tempo. Nesse caso, eu tenho altura e quero tempo. Eu posso usar isso aqui, altura GT2 sobre 2, ó. H. A altura é 45. Veja que não veio gravidade, então vamos considerar a gravidade 10. 10 T ao quadrado sobre 2. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza? Isso aqui é um T, gente. 45 é a altura e a gravidade é 10. 10 dividido por 2, gente, sempre que der para simplificar, simplifica. Fica 5, né? Aí você pode inverter. 5T2 igual a 45. Quando você inverte, não muda o sinal. Então, T ao quadrado vai ser 45 dividido por 5. Se você dividir 45 por 5, dá 9, certo? Só que aqui está o quadrado, gente. Quadrado é raiz. Raiz de 9 é 3, não é isso? Eu disse o tempo em segundos. Então, esse tempo é dado em segundos. Esse tempo de queda, o tempo de queda é de 3 segundos, certo? Agora, só que ele pede assim... ele está pedindo, na realidade, o tempo total, porque ele falou que enquanto um cara que estava lá escutou o som, o impacto do rapaz que caiu na água. Então, na realidade, ele quer o tempo total, certo? Então, a gente vai precisar fazer uma coisinha aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou apagar aqui. Aqui, que eu não quero deixar as formas ali. Tempo total. Usando velocidade ΔS sobre ΔT, certo? Comecinho do ano. Velocidade, né, ΔS sobre ΔT, só por ΔS, essa velocidade que eu quero achar é a velocidade do som. Quero achar não, eu tenho, né? Porque quando fala que o cara escutou, está se referindo ao som, velocidade do som, certo? Se liga em eco, né? O eco, até o som chegar lá, até o cara. Velocidade do som. ΔS, na realidade, essa distância, já que ele está caindo, a distância é uma altura, certo? A altura dividida pelo tempo. Eu vou chamar esse tempo agora de tempo 2. Vou deixar aqui tempo 1, tempo 2. Aí eu vou depois somar, aquele que é o tempo total, certo? A velocidade do som, gente, é um valor constante. Em média, 360, certo? E a altura, ele caiu de uma altura de 45. Resolvendo isso aqui, ó, de novo, meus pelos extremos, eu tenho 360 T2 igual a 45, certo? Isso aí vai dar um valor aproximado, gente. Isso aí vai dar um valor aproximado, vai dar 0,125 segundos, certo? Vai ser esse o tempo do som, né? Em relação ao som, é o tempo de trânsito do som, desde o impacto até o observador. Agora vamos achar esse tempo total. Eu vou somar 3 mais 1,125. O tempo total, 3 mais 0,125, que vai dar 3,125, né? Aí o livro aí aproximou para 3,1, ele deixou só 3,1 segundos, certo? Como teve esse lance aí do eco, então isso não era só isso a resposta. Teve com a velocidade do som, achar o tempo, né? E somar aqui, achar esse tempo total. Então, olhando aí, lembrem que na ordem aí primeiro foi achado o T1. Agora a gente vai para a página 120. Página 120, questão 47. Gente, página 120, questão 47. Então, vamos lá.
120, questão 47. Vou dar só uma lida aqui para botar os dados. Gabriel, brincando de lançar sua borracha de apagar verticalmente para cima, a partir do solo, dispara esse objeto com velocidade inicial de 6 metros por segundo. Velocidade inicial a gente representa por VO, não é isso? Aqui os dados. Então ele lança a borracha inicialmente com a velocidade de 6. Desprezando-se a resistência do ar e adotando a gravidade 10. Aí tem 10,0, né, gente? Mas é a mesma coisa que 10. Pede-se, letra A, o intervalo de tempo gasto pela borracha para atingir a altura máxima. O tempo que atinge a altura máxima. Esse tempo que atinge a altura máxima é o tempo de subida, né? E letra B, ele quer exatamente essa altura máxima atingida. Certo, gente? Então tá aqui, ó. O tempo que atinge a altura máxima, ele jogou um objeto, que foi o quê? Uma borracha, não foi? O tempo que ele jogou, que atingiu a altura máxima, é exatamente o tempo de subida, porque depois ele volta, né? Então aqui, ó. Tempo de subida e altura máxima. A gente vai usar isso aí. Então, tempo de subida é VO dividido por G. Tá tudo aí, aplicação direta, né? Foi lançada com a velocidade inicial de 6 e a gravidade é 10. Dividir por 10 é voltar uma casa, né? 6 dividido por 10 é 0,6. O tempo aí está em segundos. A gente está no sistema internacional. Letra A. E letra B, ele quer exatamente essa altura que o objeto atingiu, que é chamada de altura máxima. E aqui a formulazinha resumida, VO ao quadrado sobre 2G. VO é 6, né? 6 ao quadrado, 2 vezes a gravidade, que é 10. 6 ao quadrado, cuidado para não fazer 6 vezes 2, gente. É 6 vezes 6. 36. E 2 vezes 10 é 20. 36 dividido por 20. Certo? A gente pode até simplificar isso aqui. Dá para simplificar por 2, né? Fica 18. 20 por 2 dá 10. Pronto. Dividir por 10 é voltar uma casa, fica 1,8. A altura dá de metro. Certo? Então fica aí arrumadinho para vocês. Vamos voltando o vídeo, vamos olhando ali. Deixa eu ver se a próxima é na mesma página. Página 120, questão 48. É a mesma página, tá, gente? Agora a questão 48. Questão 48. Vamos vê-la aqui. Vamos lá. João e Antônio são 2 operários bastante entrosados que cuidam da parte hidráulica de construções civis. Certo dia, João lança uma trena verticalmente para cima com a intenção de que Antônio a capture no topo do andaime de altura 7,2 metros. Então, como é uma construção, ele está jogando. Altura 7,2 metros. No exato instante em que a velocidade escalar do objeto se anula. Então, como a velocidade se anulou, lembra daquela história quando a gente lança um objeto que a velocidade se anula, é porque ele para mudar o sentido. Então, isso acontece quando ele atinge a altura máxima. Então, essa altura é uma altura máxima, né? Onde a velocidade se anula, a velocidade final é 0. Desprezando-se as dimensões dos operários, né, o tamanho dele, bem como a resistência do ar, e adotando-se novamente G vale 10. Pese a intensidade da velocidade com que João deve lançar a trena, letra A, que é a velocidade, e letra B, o tempo de subida dessa trena, o tempo de subida. Beleza, gente? Ó,
Ele quer o tempo, mas preste atenção que inicialmente a questão não deu tempo. Eu não tenho tempo aí nessa questão. Então, quando a gente não tem tempo, a gente vai usar aquela equação que vem de Torricelli, não é isso? Aquela V ao quadrado é igual a VO ao quadrado menos 2GH. Eu botei menos, gente, porque está subindo, né? Está contrário à gravidade. Inclusive, eu nem coloquei ela aqui. Mas tudo bem, ela está aqui. Velocidade final é zero, porque ele falou que a velocidade se anula. O VO, se ele quer a velocidade com que a trena foi jogada, né? Então ele quer a velocidade de lançamento. Ele quer exatamente o VO, velocidade inicial de lançamento. A gravidade é 10 e a altura 7,2. 0 ao quadrado é 0, VO ao quadrado, repita. Tudo multiplicado por 10, você tira a vírgula. 7,2 vezes 10 fica 72. 72 vezes 2, o dobro é 144. Certo? Eu posso passar o 144 para cá, porque ele vem positivo. Beleza? E aí eu inverto. VO é igual a raiz de 144. Mas fica a critério de vocês. Quadrado é raiz quadrada. A raiz de 144 é 12. 12 metros por segundo. Essa foi a nossa letra A. Então, a velocidade com que jogou a trena é a velocidade de subida, a velocidade inicial. Beleza? E letra B pede o tempo de subida. Eu tenho aqui, ó, resumidinha, tempo de subida, velocidade inicial, né? 12, a gente acabou de achar. E a gravidade é 10. 12 dividido por 10, dividir por 10 e voltar a uma casa, 1,2. Como é tempo, é dado em segundo. Certo? Então, tudo certo? Revejam aí, espero que vocês tenham entendido. Fica com Deus, gente. Até a próxima aula.